Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre nos envolva e que ele nos ajude a fazermos alguns comentários que sejam úteis sobre o nosso tema de hoje, que é Fora da Caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se fala em caridade, via de regra, as pessoas pensam em esmola material. Infelizmente, não pensam sobre esse tema da mesma forma como o Cristo pensava. Certa vez ele nos disse que nós deveríamos dar esmola daquilo que possuíssemos de nosso. E com a nossa visão materialista do mundo, nós deduzimos que ele estava se referindo à doação de bens materiais. Mas, na verdade, nós não somos proprietários de nenhum bem material. Tudo que existe no nosso planeta pertence a Deus. Embora nós gostemos de dizer a minha casa, o meu carro, minhas roupas, meu isso, meu aquilo, nada disso nos pertence. Nós somos apenas usufrutuários. O proprietário de tudo é Deus. Os bens materiais e intelectuais são, por acaso, propriedades inalienáveis nossas? Eles não podem nunca nos ser tirados? Será? As nossas fontes de renda, sejam elas quais forem, elas podem ser diminuídas ou até mesmo eliminadas. Quem tem uma atividade profissional que lhe dê uma boa renda, não pode ter certeza de que essa renda nunca vai se reduzir ou que não vai se terminar. A pandemia que assola o mundo hoje nos deu exemplos inúmeros disso. Muitas pessoas ficaram sem renda ou tiveram sua renda diminuída por causa da pandemia, porque a pandemia nos obrigou a nos recolhermos, a nos afastarmos uns dos outros. Igualmente, um bom emprego não é garantia de um emprego permanente. Seja ele público ou privado, ninguém tem certeza de que ele não pode ser perdido. Mesmo quem tem uma aposentadoria, seja ela do poder público ou do poder privado, ainda assim, essa aposentadoria pode se extinguir. As pessoas que tinham aposentadoria pela Fundação Rubem Berta devem lembrar bem do que eu estou falando. Elas entendem bem isso. Quantas pessoas que tinham aposentadorias pela Fundação Rubem Berta e perderam essa aposentadoria porque a fundação faliu. Se eu tenho propriedades materiais, carros, casas, terras, aviões, barcos, seja o que for que eu tiver, nada disso eu tenho a garantia da permanência. Ainda que eu tenha muitos bens materiais, eu posso perder tudo de uma hora para outra. Isso pode acontecer por doença, por um acidente, por uma mudança de normas governamentais, por uma série de fatores. E mesmo as nossas aquisições intelectuais, elas não são permanentemente inalienáveis. Um pequenino AVC pode nos impedir de utilizar os nossos conhecimentos, por maiores que eles sejam. Além disso, um espírito que tem uma grande gama de conhecimentos, um grande nível intelectual, ele pode, seja isso no ramo da cultura, da ciência, ele pode, numa encarnação seguinte, perder o acesso a isso, ter esses conhecimentos, essa inteligência limitados, ou porque ele utilizou mal em encarnações anteriores, ou porque ele precisa aprender outras coisas. Então, para entendermos a recomendação do Cristo, precisamos descobrir o que realmente nos pertence. E o que nós temos realmente de nosso? Apenas os nossos sentimentos, as nossas qualidades, os nossos defeitos. São as únicas coisas realmente nossas, as únicas que nós não vamos perder. Aliás, em relação aos defeitos, sim, à medida que vamos adquirindo qualidades, vamos eliminando os nossos defeitos. Mas as qualidades morais do espírito, ele não as perde. Sempre que ele atinge um patamar de evolução, ele não regride mais.
E é daí que devemos dar aos nossos semelhantes. Ou seja, a esmola recomendada por Jesus são as nossas boas ações, paciência, tolerância, compreensão, auxílio, perdão, etc. A este respeito, no livro Fonte Viva, Emmanuel, falando sobre esse assunto, nos diz assim, lá no capítulo 60 do livro Fonte Viva: dai esmola da vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, espalhai oportunidades de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, na verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, amor e confiança é sempre a maior dádiva de todas. Para clarear mais ainda a questão da caridade, para que a gente não ficasse com dúvida, o Cristo nos deu a parábola do juízo final. Lembram? Quando o Filho do Homem vier na glória dos seus anjos, vai separar os bons e os maus, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e vai dizer para aqueles que estão à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu e me vestisse, eu era estrangeiro e me recebeste, eu estava preso e me fostes ver, eu estava doente e me foste visitar. E eles dirão: mas Senhor, quando foi que nós te vimos nessas situações e te assistimos? E o Senhor dirá: toda vez que fizerdes isso, um desses mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. E dirá àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, porque eu tive fome, não me deste comer, eu tive sede, não me deste beber, eu estava nu, não me vestiste, eu era estrangeiro, não me recebeste, eu estava preso, não me fostes ver, eu estava doente, não me foste visitar. E eles dirão: mas Senhor, quando foi que nós te vimos em todas essas situações e não te assistimos? E o Senhor dirá: toda vez que deixaste de fazer isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Observemos que nessa parábola Jesus coloca no mesmo patamar a caridade moral, né, com visita a doente, visita a encarcerados, né, quanto a caridade material, alimentação, vestuário, moradia. Não há como dizer que uma faceta da caridade é mais importante que a outra. Para quem está precisando de ajuda material, a caridade material é mais importante. Para quem está precisando de compreensão, tolerância, perdão, a caridade moral é a mais importante. O que não deixa dúvida é que a caridade deve ser praticada em todas as suas facetas, em todas as suas formas, ou seja, devemos fazer ao nosso irmão tudo aquilo que ele precise e que nós podemos fazer por ele. E o que há de diferente entre uma forma e outra da caridade é que a caridade material é muito mais fácil de ser praticada. Porque é muito mais fácil eu dar alguma coisa para alguém ou eu prestar um serviço para alguém do que eu tolerar, compreender, perdoar o meu semelhante. Mas, a esse respeito, o Livro dos Espíritos nos diz lá na questão 886, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como é que Jesus a compreendia, qual foi a resposta deles? É o nosso famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Kardec colocou uma nota, depois dessa resposta, em que ele diz assim: o amor e a caridade são os complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que gostaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Mas vamos procurar desenvolver essa informação que os Espíritos deram. O que é benevolência para com todos? Significa
que nós temos que usar de bondade no nosso relacionamento com os nossos irmãos, que devemos procurar fazer o melhor que pudermos por ele, da mesma forma que nós também esperamos que o nosso irmão faça por nós aquilo que nós precisamos que ele faça. Quando precisamos da ajuda de alguém, nós ficamos felizes quando alguém nos dá essa ajuda. O que é indulgência com as imperfeições alheias? Significa que precisamos ser o mais tolerantes possível com os defeitos dos nossos irmãos, da mesma forma que nós precisamos que eles sejam tolerantes com os nossos defeitos. Como é que eu posso esperar compreensão e tolerância dos meus semelhantes para com os meus defeitos, se eu sou exigente, se eu sou duro para com os defeitos dos outros? Da mesma forma, perdão das ofensas. Quando cometemos algum erro, nós esperamos que os nossos irmãos perdoem, desculpem a nossa ação errada, a nossa ação equivocada. Da mesma forma, os nossos irmãos precisam que nós os perdoemos quando eles cometerem os seus deslizes. E todos nós os cometemos, porque nós, encarnados no planeta Terra, somos espíritos ainda muito imperfeitos, muito submissos aos nossos defeitos morais. Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, São Vicente de Paulo nos diz assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Chave que está em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se resume nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade, diz Vicente de Paulo, a alma encontra ventura e consolação. Vejam, ele não coloca a caridade, Vicente de Paulo, como um dos requisitos. Não. Ele diz que sem caridade não tem jeito. Não vamos nos elevar. Paulo de Tarso, na sua primeira carta ao povo de Corinto, lá no capítulo 13, ele diz assim: ter caridade é ser paciente, é ser brando, é fazer o bem aos nossos irmãos, é não ser invejoso, é não ser orgulhoso, é não desdenhar dos nossos irmãos, é não se irritar com eles, é não pensar mal deles, é não concordar com a injustiça, é procurar agir de acordo com a verdade. E Kardec, a esse respeito, nos diz que o orgulho e o egoísmo são o caminho da perdição e que a caridade e a humildade são o caminho da salvação do espírito. E como sempre, Kardec está coberto de razão. Por quê? Porque se não formos humildes, não vamos praticar nunca a verdadeira caridade. Como falamos há pouco, a gente pode doar alimento, dar dinheiro, roupa, alguma coisa, prestar um serviço para alguém. Mas, se formos orgulhosos, podemos fazer isso, mas não vamos tolerar, não vamos perdoar, né? Não vamos deixar para lá uma ofensa recebida. Então, para praticarmos a caridade em toda a sua extensão, como ela precisa ser praticada, né, nas suas faces material e moral, precisamos sim ser humildes, porque a humildade é contrária ao orgulho, que é a nossa principal fonte de sofrimentos, nossa principal fonte de problemas nas nossas relações como encarnados. Por que temos paciência? Porque a impaciência causa perturbação em quem é impaciente. E conforme o grau dessa impaciência, ela pode causar conflitos entre as pessoas. Por exemplo, eu marco um encontro com uma pessoa em determinado lugar ou determinada hora. Se ela se atrasa, mesmo que ela se atrase com um motivo justificável, se eu sou uma pessoa impaciente, eu vou me estressar com ela. Eu posso até brigar com essa pessoa por ela chegar atrasada 5 minutos no encontro. Mas se eu for uma pessoa paciente, isso não vai me perturbar. Vejam, a impaciência é ruim para as nossas relações com os nossos irmãos
e também para nós, como seres humanos, porque nos perturba, nos causa sofrimento, nos causa estresse. Por que eu preciso aprender a perdoar? Porque o perdão coloca um ponto final em qualquer conflito, em qualquer contenda. Se alguém me causa o mal e eu perdoo, o problema acabou. Mas se eu não perdoo e, ao contrário, eu procuro me vingar, o conflito aumenta e pode chegar a níveis gravíssimos. Mais do que isso, se uma pessoa desencarna odiando alguém, é provável que ela procure se aproveitar do fato de estar invisível e, de certa forma, inatingível, para se vingar daquele seu desafeto que está aqui. E aí esse mal pode se estender infinitamente, porque pode acontecer depois de inverter esses papéis, aquele que estava encarnado desencarna, o que estava desencarnado encarna, e aí aquele que está lá em cima vai se vingar e assim por diante. Nós tivemos na nossa casa, há cerca de uns 20 anos, talvez um pouco menos, um caso assim, que remontava ao ano 800, observe, há 1200 anos, dois espíritos viviam se digladiando. O que estava encarnado obsediava o que estava desencarnado obsediava o que estava encarnado. Depois, mais tarde, se invertiam os papéis, aquele de lá reencarnava, o daquele desencarnava, e ele passava a obsidiar. E mesmo tendo passado 1200 anos, nem o desencarnado perdoava o encarnado, e nem o encarnado perdoava o desencarnado. 1200 anos de sofrimento recíproco não foi suficiente para eles. Na questão 860 do Livro dos Espíritos, eles disseram para o Kardec que a única coisa importante na nossa vida de encarnados é fazer o bem. Vejam, eles não disseram que é o mais importante, mas a única coisa importante. Por que fazer o bem? Porque fazer o bem faz bem para quem o faz, para quem o recebe. Além disso, quando todos se preocuparem em fazer apenas o bem, né, a vida aqui na Terra vai virar uma maravilha, vai ficar um paraíso. Imagine se todos aqui encarnados só praticando bem uns para os outros. Vai acabar os nossos conflitos. Por que não fazer o mal? Porque o mal prende nas suas teias aquele que o pratica e com absoluta certeza volta para atingir aquele que o causou, a não ser que quem praticou esse mal compense o mal que praticou fazendo bem. Por que eu devo tratar bem o meu irmão? Porque isso faz com que ele se sinta bem e vai induzi-lo a também me tratar da mesma forma. Isso acontece também com o mal. Quando eu trato mal alguém, eu induzo a pessoa a me tratar da mesma forma. Então, fazer o bem é muito mais vantajoso para todos nós. Numa sociedade em que todos procurem apenas o bem-estar dos semelhantes, esse bem vai se multiplicar entre todos e todos serão muito mais felizes. Então, por que a caridade é fundamental para a nossa felicidade? Todas as nossas ações têm uma resposta análoga ao que fizemos. Se eu faço mal, esse mal volta para mim. Se eu faço bem, esse bem volta para mim. Todos nós encarnados aqui na Terra, sem exceção nenhuma, somos espíritos muito comprometidos com as leis de Deus. Já cometemos tantos erros, mas tantos, que só não sofremos mais porque Deus não é um juiz inflexível, mas um Pai misericordioso e de amor. E Ele não quer que nós enfrentemos de uma só vez todas as consequências dos males que já praticamos. O próprio Cristo nos disse: aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Lembram? Está lá no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João. E o que significa isso? Quando eu faço o mal, como eu disse há pouco, eu fico propenso a sofrer as consequências desse mal. Se eu não fizer o bem para compensar, eu vou sofrer as consequências dele. Mas é mais do que isso. Se eu repito a prática do mal,
isso aos poucos vai se tornando um reflexo condicionado de natureza inferior e aos poucos isso vai virando um hábito, uma forma de agir, da qual eu tenho dificuldade de me libertar. Eu sempre costumo lembrar isso com os cleptomaníacos. O que é o cleptomaníaco? É alguém viciado em furto, em roubo, e que hoje não precisa mais furtar nem roubar, mas ele tem essa tendência, essa compulsão que ele não consegue evitar. E isso acontece conosco quando praticamos o mal. Mas também, aprendendo com Jesus, Pedro nos disse, está lá na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão dos pecados. O que significa isso? Eu não preciso sofrer pelos males que eu já pratiquei. Eu posso fazer o bem para compensar esses males que eu pratiquei. Então precisamos praticar boas ações para assim compensarmos as ações erradas que já praticamos, né? E talvez aquelas que futuramente pratiquemos ainda, para que recebamos as consequências boas dessas boas ações. E o que é a caridade? Caridade é o amor em ação. Eu sempre costumo dizer que se eu amo alguém e esse amor não faz com que eu haja em benefício dessa pessoa que eu amo, para que serve o meu amor? Eu amo uma pessoa e ela está passando fome e eu estou aqui me alimentando, né, comendo meu prato de comida, dizendo, coitadinho, tanto que eu te amo, mas está passando fome. Por que eu não dou uma parte da minha comida para ele? Sentir piedade e não fazer o que eu posso fazer em benefício daquele que eu amo? Não faz sentido. Um amor que não se transforma em obras em benefício daquele que é objeto desse amor não tem valor nenhum. O amor só tem importância mesmo quando ele se transforma em obras em benefício daquele que é seu objeto. Por isso se diz que caridade é o amor em ação. E como o mal acaba voltando para nós, e Deus é justo, o bem também sempre volta quando a gente o pratica. Um exemplo disso é um livro que eu já li há algum tempo, chamado Reparando Erros, do espírito Antônio Carlos, psicografado pela Vera Lúcia Marenzec de Carvalho, aquela mesma que escreveu, que psicografou os livros da Patrícia. E nesse livro ele conta a história de um espírito que estava encarnado, que era um curandeiro. Ele vivia nas terras de um fazendeiro e ele tratava os funcionários, os empregados do fazendeiro. Morava lá de graça. Para o fazendeiro era bom, porque quando as pessoas adoeciam não precisava levar no médico, não gastava. Ele, o curandeiro, tratava dos funcionários. Um dia, a filha do fazendeiro se envolveu com um peão. Engravidou. E isso lá pelo século XVIII, possivelmente. O que aconteceu naquela época seria um escândalo maior. Hoje não teria problema, mas naquela época era um grande problema. O fazendeiro mandou matar o peão. Mas ele gostava da filha, não queria causar algum mal à filha. Então, para evitar o escândalo, ele conversou com esse curandeiro que morava nas suas terras e disse, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu gostaria que tu casasse com a minha filha para salvar a honra dela e da família. Esse curandeiro não conhecia a moça, mas era uma pessoa de bom coração, ele era solteiro, então eu caso com ela, não tem problema nenhum, eu ajudo. Casou com a moça, embora não amasse, e tratou dela bem até o desencarne de ambos. Na encarnação seguinte, esse curandeiro progrediu, ele voltou, estudou para ser médico, era filho de um fazendeiro. O fazendeiro pagava todas as despesas do hospital onde ele atendia, e ele atendia basicamente pessoas carentes que não tinham como pagar. Então o hospital dava um custo bastante grande para o fazendeiro. Mas um dia esse fazendeiro encontrou uma esposa para o filho. Ele disse para ele, olha, eu encontrei uma esposa para ti, uma moça é uma boa família, são fazendeiros também.
E disse, não, mas eu não quero casar, eu sou casado com a medicina. Disse, não, mas é uma boa moça. Até já marquei um almoço na nossa casa. O rapaz foi. Aí lá conheceu a moça, depois do almoço, antes do almoço, ele pediu para sair passar com ela. E foram conversar e ele disse, olha, me desculpa, eu não tenho nada contra ti, mas eu não estou apaixonado por ti, eu sou casado com a medicina, não quero casar com ninguém. E ela disse assim, mas eu já te conheço, eu gosto de ti, eu gostaria de me casar. Eu disse, desculpa, mas eu não quero me casar contigo. O fazendeiro ficou furioso, porque o filho rejeitou a esposa que ele conseguiu. Tão furioso que o expulsou de casa e parou de pagar as despesas do hospital. E o hospital passou a ter grandes dificuldades financeiras. De repente, um dia apareceu um envelope, uma funcionária trouxe para o médico um envelope e disse, olha, doutor, essa aqui, uma pessoa deixou aí, não sei quem foi, aí ele abriu o envelope, tinha uma soma que dava para todas as despesas mensais, do mês inteiro do hospital. Todo mês passou a vir um envelope com dinheiro suficiente para toda a despesa mensal. Isso durou alguns anos, até que um dia a empregada contou para ele quem é que dava o dinheiro. Adivinhe quem? Não era o pai dele arrependido, não. Era aquela moça que ele não quis casar. Aquela moça que tinha gratidão, sem saber como, pelo que ele tinha feito no passado. Ela não lembrava, mas tinha uma certa gratidão. Se sentia na obrigação de ajudá-lo. E vejam, ela não era um espírito altruísta, não. Ela era um espírito bastante complicado, tanto que ela exigia tanto dos empregados da fazenda dela, que às vezes os empregados até morriam pelos maus tratos, por trabalhar demais, por comerem pouco. Mas, com relação a ele, ela ficou com aquela gratidão que nem ela sabia por quê. O amor, quando posto em ação, jamais ele se perde. E sempre vem uma consequência boa do que se faz por amor. Lá no livro Remuneração Espiritual, no livro Perante Jesus, sob o título de Remuneração Espiritual no capítulo 4, Emmanuel diz assim, além do trabalho, do salário que a gente recebe pelo trabalho remunerado que a gente tem uma série de benefícios também, né? Aprendemos a valorizar o tempo, desenvolvemos a inteligência, a criatividade, aprendemos a nos relacionar com as pessoas, etc. e tal. Mas ele diz assim, no entanto, quando o trabalho se transforma no prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós mesmos, com os erros do passado, quando a justiça divina nos procura para acerto de contas e nos encontra servindo, a sentença fica suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre um dia, o momento de acertar mesmo as contas, com esse mecanismo da justiça divina, se nós já cumprimos em serviço ao próximo o que deveríamos cumprir com os sofrimentos, a justiça divina diz que a pena está extinta. Observemos então, para todos nós aqui no nosso mundo, a melhor coisa é praticarmos a caridade. Por isso é que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Quando aprendermos, quando tivermos o prazer de servir, de fazermos o bem ao nosso irmão, entraremos num caminho que nos levará diretamente à felicidade, jamais iremos querer sair deles. Muito obrigado, que o nosso Mestre nos auxilie a compreendermos cada vez melhor os seus ensinos, que são uma síntese das leis do Pai.